Na liturgia de ontem, nós encerramos a história de Elias, com a passagem da sua unção, do seu ministério para Eliseu. Mas aí a liturgia de hoje ainda tem ali um trechinho do livro do Eclesiástico que é um elogio, então, a Elias e a Eliseu, um elogio póstumo, vamos dizer assim, dizendo ali, e nós ouvimos que nós também, disse a leitura, Eclesiastes 48, versículo 12, nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será tal o nosso nome, se comparado ao nome de Elias. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. O grande elogio desses dois homens. Daí nós ouvimos aqui, nesse grande elogio que foi feito, sobretudo a Elias, Eliseu é elogiável e elogiado, mas elogiável porque semelhante a Elias, Elogiável e foi elogiado porque em comunhão, vamos dizer assim, e como herdeiro de Elias. Aí a leitura que a gente ouviu, disse então que Elias foi como um fogo, que a sua palavra queimava como uma tocha, e aí fala dos seus prodígios, dos seus portentos, que através da sua palavra foi feito. Versículo 4 vai dizer: ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios, quem de nós poderia se assemelhar a você? Como Deus o elegeu para coisas muito grandes, Fala que levantaste os homens da morte, enfim. E aí vai dizendo aqui, ungistes rei, fostes arrebatado num turbilhão de fogo. Mas vai dizer também assim, tu, nas ameaças para os tempos futuros. Então vamos lembrar aqui tudo que a gente ouviu nessa última semana e meia. Elias, Jezabel, Acabe, chove, não chove, os profetas de Baal no Monte Carmelo, os castigos de Deus, enfim, tudo isso aí. Diz ali, versículo 10, Eclesiastes 48, 10. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, fostes designado para acalmar a ira de Deus, a ira do Senhor antes de furor, e para reconduzir o coração do pai ao filho, e para restabelecer as tribos de Jacó. Portanto, o papel do profeta aqui, primeiro então, uma palavra de fogo, uma palavra que faz, uma palavra que ninguém fica indiferente à palavra, Então a palavra de Deus, quando ungida no fogo do Espírito Santo, faz aquilo que o fogo faz, E existe uma comparação, uma analogia tão humana, tão corriqueira, mas que ajuda a gente a entender muito isso. Se a gente pegar um ovo e uma batata, colocarem os dois numa panela e colocar para ferver, um vai amolecer e o outro vai ficar duro. Não é isso? A palavra de Deus, ela é assim também, meus irmãos. Quando ela vem como fogo, pessoas se amolecem, se derretem e se apaixonam. A mesma palavra, o mesmo fogo, pessoas endurecem e se enfurecem de uma vez. Então a palavra de Deus, quando ungida, ninguém fica indiferente. E ninguém fica sem reverberar o que sentiu dela. E a gente experimenta esse antagonismo e esse oposto. Um ficou molinho, o que quer de novo? O outro ficou duro, Deus me livre isso de novo. A mesma palavra. Tá. Mas que mais um homem de Deus é chamado a ser? O que mais uma vida santa é diante de Deus? Diz ali então. Depois de falar de todas essas coisas portentosas e ativas, de Elias e de Deus através de Elias para o povo. Diz ali, tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira de Deus e reconduzir o coração do pai ao filho, reestabelecer as tribos de Jacó. Portanto, o profeta, a pessoa de Deus, também precisa entender que a vida santa diante de Deus acalma a ira de Deus. Então, Elias como um grande intercessor, Elias como uma grande bênção. A ira de Deus só não foi pior porque Elias estava na terra. Então, Acabe e Jezabel, a gente ouviu isso muito nessa semana. Acabe e Jezabel tinham pavor de Elias, tinham ódio de Elias. E mal sabiam eles
que o que era bom e o que era ruim não era pior, porque Deus estava honrando Elias. Elias. Então, a vida santa, a vida virtuosa, ela é agradável a Deus e ela traz esse benefício, aplacar a ira de Deus. Meus irmãos, por que será que o braço de Deus ainda não desceu para essa terra como vai descer um dia? O que tem atrasado a ira de Deus com todo o seu poder? Por que a justiça de Deus ainda não foi feita como um dia vai ser feita? Mas o que atrasa essa justiça de Deus? Claro, a própria misericórdia de Deus. Mas é a misericórdia e a própria justiça de Deus em relação a almas, a vidas profundamente santas. Deus olha lá do céu e diz assim: eu só não acabo com tudo isso hoje, em respeito à senhora, Dona Maria. Eu só não acabo com tudo isso hoje em respeito a você, seu Zezinho. Tão temente, tão virtuoso. Se eu acabar hoje não dá tempo de salvar teu neto, né? Então tá. E o netinho que tem pavor da fé da avó, que debocha da fé da avó, que dá risada da fé da avó, mal sabe esta pequena besta que ele vai viver mais um dia, porque Deus está honrando a intercessão, a virtude da avó. Tu, nas ameaças para os tempos futuros, foste designado para acalmar a ira do Senhor. Por isso, meus irmãos, a nossa santidade coopera com a salvação dos outros, até de quem nos odeia, até de quem não ficou molinho, ficou durinho, né? Com a busca de Deus. O que mais faz o profeta? É uma vida de reconciliação. E para reconduzir o coração do pai ao filho, reestabelecer as tribos de Jacó. E aqui tem um fruto então da palavra de fogo. A palavra de fogo de Deus, quando nos toca e quando por ela somos queimados e avivados, reestabelece tribos de Jacó. Então, o censo do povo de Deus, né? Eles eram em 12 tribos. Então a fé tem um aspecto profundamente comunitário. Quem foi tocado, quem foi queimado pela palavra que saía de Elias, reforma, reestabelece as tribos de Jacó. Por isso, meus queridos, a fé tem um elemento profundamente comunitário, eclesial. A fé gera uma tribo, gera 12 tribos. Estabelece ou reestabelece. A palavra de Deus, quando vai queimando pessoas, ela vai reestabelecendo o senso comunitário da fé, né? E aí então a vida santa se torna critério também de bênção e de salvação. Jesus vai dizer isso muitas vezes no Evangelho: quem vos recebe, a mim recebe, quem vos escuta, a mim escuta. Aí diz lá o versículo 11 então agora: felizes, Elias, os que te viram. Só os que te viram? Porque Acabe e Jezabel também viram. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Meus queridos, o outro na nossa vida é possibilidade da nossa salvação ou da nossa condenação. O outro complica a nossa vida. O outro implica a nossa vida. Tem gente que está nos implicando. Tem gente que está nos complicando. Então, diante de Elias, teve gente que recebeu essa implicação, né? Se converteram, reconheceram: meu Deus, felizes somos nós que estamos vendo um homem desse, né? Mas não só acharam bonito, como adormeceram na tua amizade. Ou seja, esse fã-clube de Elias, vamos colocar assim numa linguagem muito de hoje, no sentido de implicar a vida nas mesmas coisas que Elias, querer andar na estrada que Elias anda. Isso é uma bem-aventurança. Agora, Elias, e a vida de Elias, né, não causou isso na vida de Jezabel e Acabe. Pelo contrário, complicou a vida daqueles dois. Por quê? Acabe e Jezabel viram Elias, mas morreram na amizade de Elias? Não, morreram no ódio de Elias. É por isso, meus irmãos, que Jesus vai dizer aos 12 apóstolos, né?
No último dia vocês se sentarão e julgarão as nações. Olha o que Jesus diz. Se sentarão em 12 tronos e julgarão as nações. O critério, um dos critérios do julgamento final, são aqueles que tudo deixaram para seguir Jesus. São eles que vão nos julgar. Não é isso que Jesus fala? No último dia, eu não vou condenar ninguém. A rainha da Etiópia que vai se levantar e condenar vocês, porque ela andou, veio de longe para ouvir Salomão. Aqui está quem é maior que Salomão e vocês não me escutam. Então essa surdez de vocês, quem vai julgar, é o ouvido dilatado da rainha da Etiópia, Jesus diz, não é isso? No último dia os ninivitas vão se levantar e julgar vocês, porque se converteram daquela vida e vocês não se convertem de nada. Quem se converteu julga quem não se converteu, né? Então, meus queridos, morrermos na amizade da vida santa, né? Existem pessoas que passam pela nossa vida e Deus as colocou na nossa vida não para complicar a nossa vida, não para complicar o nosso juízo final, mas para que a gente possa implicar a nossa vida nas mesmas coisas. Então, só achar bonito não resolve. Achar bonito predispõe. Melhor achar bonito que achar feio. Imagina quem acha feio, né? Achar bonito já é um bom passo, mas só achar bonito. Felizes os que te viram, mas que agora andam na mesma estrada que você andou, né? Por isso, então, vem o refrão do Salmo de hoje: ó justos, alegrai-vos no Senhor. Quem está vivendo na justiça de Deus, muitas vezes gostaria de se alegrar em tanta coisa e não vai poder se alegrar nessas tantas coisas. É convidado a se alegrar no Senhor. Em que foi que Elias se alegrou? Se fosse esperar se alegrar em Acabe, Jezabel e naquele povo idólatra, não teria se alegrado. Nós somos convidados a nos alegrar no Senhor. Deus é a alegria, Deus é a recompensa da vida santa. No fim da vida de Elias, ele teve aquela alegria dele com Eliseu também. Deus sempre dá um docinho. Mas, grosso modo, nossa alegria é o Senhor. Daí o evangelho de hoje. Nós estamos aqui no Sermão das Bem-aventuranças. A vida bem-aventurada precisa de 3 práticas de justiça que nós ouvimos no evangelho de ontem: a oração, o jejum e a caridade. E Jesus hoje alonga um pouquinho o assunto da oração. Então, quando orardes, não rezeis como os pagãos rezam, que é a oração supersticiosa, é a oração da crendice. Aí ele diz: quando vocês forem rezar, não useis de muitas palavras, como fazem os pagãos. Então, pagão também reza. Olha só que interessante. Pagão é o nome que a gente dá para aquele que não é ateu. O pagão, ele é um à toa na vida. Não é isso? Na sua casa tem ateu? Não tem ateu. Você não conhece um ateu, nem eu. O que a gente conhece é um universo de gente à toa. Só que como é muito feio ser à toa, vamos embalar o à toa de ateu. Então ele vai usar um filósofo aqui, ele vai usar um vídeo de um sujeito que falou da criação do universo, de uma explosão da bactéria ali. Aí ele vai pegar Então o à toa vai se vestir de ateu. Mas se você tirar a roupinha dele, o que você acha dentro? Um ateu? Um à toa. Os pagãos rezam. Paganismo aqui é a vida contrária a Deus. Mas você vê que quem vive contrário a Deus reza, não reza? Reza, pede oração, coloca um Buda sentado de costa para a porta, um feijão debaixo do tapete, uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Mas não é qualquer Nossa Senhora de Fátima, ela é vinda de Fátima. Isso aí é importantíssimo. Não basta ser de Fátima, é vinda de Fátima. Pendura aqui, bota umas medalhas, bota umas coisas. Eles sim penduricalham também. Os pagãos também rezam. E disse Jesus: eles pensam que serão escutados por força das muitas palavras. É próprio de um pagão acreditar que existem umas formulazinhas mágicas, onde Deus fica obrigado a devedor de não sei o quê, né? Então veja, o pagão também reza. E existem orações que são pagãs. Existem orações que são expressão do nosso paganismo interior.
Gente, às vezes uma pessoa pode rezar e ela, na verdade, o que ela está expressando é o quanto o coração dela ainda não é convertido. O que que ela reza? O que a leva a rezar? E para que ela reza? Pode ser por um coração profundamente mundano, carnal, tão desejoso de coisas que o diabo gosta e dá também. Devia pedir era para ele, não para Deus. Reza como pagão, com a motivação de um pagão, com a meta de um pagão, né? E com a crendice de um pagão, que tem esse coraçãozinho aqui. Pensam que serão escutados por força das muitas palavras. Não rezam porque reconhecem Deus como Pai, nem rezam para ser filhos do Pai. Rezam para alcançar as coisas. Rezam para ter as coisas, né? E às vezes essa motivação pagã, Deus acolhe num primeiro momento, que é para ver se consegue nos transformar em filho. Não é isso? Então nunca vi uma igreja, vive do jeito que o diabo quer, porque hoje em dia é assim mesmo, o que que tem, mas aí aparece lá em alguma celebração, alguma missa, alguma coisa, e aí, padre, o senhor não pode fazer uma bênção, está passando um momento difícil. Ele não veio nem para ser filho, nem para viver como filho, nem porque Deus é pai dele e fica chato não ir na casa do pai, nada disso, ele veio pegar alguma coisa. E Deus, na sua bondade e misericórdia, às vezes meio que consente, né? Eu não sei se você já reparou. Quem é mais santo mesmo só escuta não de Deus. Já reparou? A pessoa, quando ela é um pouquinho mais virtuosa, um pouquinho mais bem acabada espiritualmente, ô filho, você se prepara, Deus vai botar você no fim da fila. Não estou dizendo que Ele não vai te ouvir, mas vai demorar. Gente, quem recebe o milagre muito rápido, a graça muito rápido, e muita gente recebe muito rápido, é isso que eu fico. Já reparou? Você já fez 90 novena, e aquele joelho teu continua te castigando. Você já fez 90 novena, e aquele filho teu... É ou não é verdade? Dona fulana não sabe para que lado ficar a paróquia. Ela acha um padre no rádio, no YouTube, Padre Manzotti, e ela vai fazer a primeira novena dela. Você tem 90 novena na frente dela. Na primeira novena dela, no quarto dia da primeira novena dela, some o caroço, o filho desempregado arruma trabalho com carteira. É um negócio que você fala, gente, tá certo isso, produção? Tá certo isso? Tá certo, isso é a providência de Deus para a salvação das almas. Você não precisa tanto do que está pedindo. Você aguenta não ter o que pede, porque você cresceu na virtude. Amém. E tem gente que, se Deus não der e não der rápido, perde a única chance que Deus tinha de salvar aquele miserável. É por isso que tem gente que na primeira novena, no quarto dia, já sai contando testemunho. Deus queira que pessoas assim entendam porque foi que Deus as atendeu tão rápido. Motivo 1. É o Chico, nosso cachorro? Mas ele sabe, se ele quiser vir participar da missa, é por lá que entra. Você sempre entra por lá, porque quer entrar por aí hoje? Vai ficando folgado, você está vendo? Primeiro motivo que uma pessoa dessa, e todos nós precisamos entender, por que foi que Deus me ouviu, meu Deus me ouviu tão rápido? Primeiro motivo, porque Deus é misericórdia, Deus é Pai. Para aquele que Ele escutou muito rápido, para aquele que Ele demorou não sei quantos anos. É sempre a misericórdia de Deus. Mas segundo motivo, a pessoa deveria se indagar, meu Deus, eu nem rezo, quando o rezo aconteceu, fulano, fulana, tão mais Elias que eu, né? Tão mais virtuoso que eu, tanto que reza não alcança, por que será que eu fui alcançado tão rápido? Porque Deus é misericórdia e porque eu preciso entender algo muito rápido. O milagre, a graça, nunca é de graça ou para nada, só para suprir a minha ansiedade, o meu medo e afagar a minha dor. Tem algo sendo dito aí, né? Que Deus ajude quem alcança muito rápido a entender essas coisas, né? O problema é que às vezes quem alcança muito rápido fica se sentindo a última pacote do bolacha. A última bolacha do pacote, né? Você reparou? Aí faz 10 anos que não confessa, vem só em missa de 7º dia, vive errado, faz não sei o quê, faz não sei o quê. Ele fala assim, não, padre, eu tenho muita fé, porque inclusive o senhor tem que ver, o resto Deus escuta. Por que será que quando você reza, Deus escuta? Tão rápido assim? Oh, meu Deus do céu. E aí Jesus vai ensinar a oração perfeita. Vós deveis rezar assim. E aqui está a oração perfeita, o Pai Nosso.
Pai Nosso é a primeira das orações. Pai Nosso não é a única oração, mas é a oração que a gente nunca deveria deixar de fazer, porque ela recolhe tudo que Deus é, tudo que devemos ser, tudo que deveríamos pedir, tudo que deveríamos compreender, tudo que deveria ser motivo de rezarmos, né? Gente, um Pai Nosso bem rezado tem muita força. Um Pai Nosso bem mastigado tem muita força, né? Mas não é a única oração que se pode fazer. Mas é a oração que nos ensina a rezar as outras orações. As outras orações. Eu tenho meus assuntos, você tem os seus. Você vai diante do Santíssimo. Você vai diante de Deus, lá no seu quarto, na hora de tomar banho, senta numa igreja, dirigindo o seu carro. Você quer falar, deveria querer falar com Deus. Como é que a gente fala com Deus? A gente sai dando tiro assim? Vale a pena ser dito a Deus tudo aquilo que de algum modo já está dito no Pai Nosso. Vale a pena ser suplicado a Deus em meu próprio favor e em favor dos meus, tudo aquilo que de algum modo está suplicado no Pai Nosso. Então, o Pai Nosso é a oração perfeita não só como fórmula, mas oração perfeita como tópico, como estrutura. Eu posso rezar do meu jeito, com as minhas palavras, desde que esse meu jeito e essas minhas palavras estejam, no fundo, apenas ecoando o que está dito na oração perfeita. E aí, para quem gostaria de ter vida de oração ou de se exercitar em ter um pouquinho mais de tempo com Deus, eu não sei se esse assunto te incomoda, talvez te incomoda. Poxa vida, eu não consigo dar 10 minutos para Deus. Sendo honesto mesmo, se eu botar na ponta do lápis, eu e Deus, eu não consigo dar 10 minutos meu para Ele. E eu e Ele, com 10 minutos eu já estou assim, pedindo divórcio, eu não quero mais nem ver Ele. 10 minutos não dá, eu não consigo. Se esse é um assunto que te incomoda, se esse é um ponto da sua vida que você gostaria de dar um passo, lá vai uma dica, que é o quê? Rezar um Pai Nosso bem rezado e depois rezá-lo esmiuçando. Pega linha por linha do Pai Nosso, né? Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Para aí. E agora com as suas palavras, com sinônimos disso, aumente isso, do seu jeito, no seu tempo, até você sentir que esse assunto gastou em você. Depois pega a outra parte. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Para aí. E agora, com sinônimos disso, dentro e a partir de quem você é e vive, das coisas que você ama, das pessoas que fazem parte da sua vida, aumenta isso. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é que você poderia dizer isso de uma outra forma que seja eco disso em seu favor, em favor de pessoas? Como é que isso pode ser vinculado às coisas que você sonha, sofre, teme? Você vai gastar aqui uns 2, 3 minutinhos. Pessoas vão vir à sua cabeça, cenas da sua vida virão ao seu coração. Depois vem. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Para aqui. O que isso ilumina para que eu continue pedindo, agradecendo, suplicando? A partir das palavras mesmo, pão nosso. O que é pão nosso? Aqui, por óbvio, é o sustento mesmo, é o alimento mesmo, é a providência material do dia a dia. Posso pedir isso por quem? Para mim, esse pão é só isso também? Se não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra, então o pão nosso de cada dia também é a palavra de cada dia, né? Então tem que ter o pão e tem que ter fome. Eu não sei, você que vai rezar, não sou eu? Então, continua mais um pouquinho. Perdoai as nossas ofensas. Já para aí, né? Quais ofensas? Nós ofendemos quem? Deus. Ofendemos o próximo, ofendemos a igreja, ofendemos a família, ofendemos a nós mesmos. E ofendemos como? Aí dá para gastar um tempão também. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quem nos tem ofendido e como tem nos ofendido? O que nós vamos fazer isso? Com isso, assim como nós, perdoamos a quem? Aí é que entra as pessoas que a gente gostaria que sumisse da nossa vida. Mas Deus manda amar e ainda rezar por elas. Aqui também já vai, né? Já mais uns minutinhos. E não nos deixeis cair em tentação. Aí cada um diante de Deus reza as próprias tentações. Quais são as suas tentações? Você é tentado no quê? Você precisa se conhecer.
Qual é o seu problema? Qual é as suas arestas? Qual é o seu ponto cego? Qual é... E cada um herdou um temperamento, cada um conheceu coisas ao longo da vida que não devia ter conhecido, cada um sabe onde aperta o calo. Não nos deixeis cair em tentação. O que tem me tentado? O que tem sido tentador a mim, aos meus? Mas livra-nos do mal, do maligno com M maiúsculo, seria a melhor tradução. Então, do diabo mesmo, do Satanás. O que é o Satanás? O que é o demônio? O que ele faz? Jesus diz que ele é o pai da mentira. Jesus diz que veio para matar, roubar e destruir. O que eu já entendi sobre Satanás? O que eu já entendi, experienciei do que é diabólico em mim, através de mim e contra mim? É bom pedir para Deus segurar isso aí. Porque o diabo existe, não está dormindo e ele vem. São Pedro vai dizer, ele vos rodeia como um leão, procurando a quem devorar. Não deis brecha a ele, diz a palavra. Muito bem, tente fazer isso. Você vai gastar alguns minutinhos com Deus diariamente na presença dele. Rezando coisas às vezes tão íntimas, tão pessoais, mas nunca rezando de um modo pagão, nunca mais rezando de um modo bobo. Nunca mais rezando de um modo aleatório. Mas a partir da oração perfeita. Só que aí Jesus faz uma ênfase. Um fruto muito maduro da vida de oração é qual? De fato, versículo 14. Se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está no céu também vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, vosso Pai não perdoará as faltas que cometestes. Irmãos, isso aqui é a última camada em nós. Não pensemos que a vida de oração nos foi dada para a gente conseguir, então, como fruto disso, ser fiel a uma vida de oração. A oração não é fim em si mesmo. Um fruto para saber se o que a gente tem rezado, pouco ou muito, está indo na direção certa, é a nossa capacidade de perdoar, de nos ferirmos menos, de nos amargurarmos menos, de ficarmos menos tempo grudados nas coisas, nas pessoas. Você está sabendo o que falaram? Você viu não sei o quê? Sabe essas pessoas que vivem escandalizadas, revoltadas e feridas de si mesmas? Essa santa indiferença com o que você pensa de mim. Essa santa indiferença com o que você quis causar em mim. Uma dessa quis me machucar muito, né? Vai machucar só um pouco também. Deus abençoe. Quando a gente começa a ficar indiferente aqui no bom sentido do que isso possa significar, indiferente à maldade do outro, ao pecado do outro, quando a gente começa a ficar mais indiferente às nossas próprias feridas, quando elas começam a sarar mais rápido, quando a gente vira mais rápido a página da vida, porque tem tanta coisa bonita para olhar, tanta coisa para louvar, tanta coisa para alcançar, que isso aqui vai doer, mas vai doer pouquinho, sabe? Virar a página mais rápido, seguir em frente mais rápido. O perdão, o coração perdoador. Jesus aqui enfatiza isso como condição do poder da nossa oração, né? É isso aqui que faz um coração ser poderoso diante de Deus na sua oração. Mas isso aqui também é talvez o fruto mais bonito, mais maduro dessa árvore chamada oração. Por isso que Jesus, na hora que tinha terminado o assunto, voltou em um ponto dele, que é o perdão. Então, queridos irmãos e irmãs, peçamos hoje, ao receber Jesus nessa Eucaristia, que Ele nos dê esse coração de filhos, né? Um coração temente, um coração humilde diante de Deus, né? Que é a nossa fonte, o nosso destino, dele a gente veio, para Ele a gente vai. E que o próprio Cristo nos ajude pelo seu divino Espírito Santo a rezar. Porque é o Espírito que reza em nós, né? É sempre o Espírito que motiva a oração em nós, para que possamos então adormecermos um dia, quando for a nossa hora, morrermos um dia na amizade de Deus. E para que a palavra de Deus, quando nos vier e nos tocar como fogo, não nos endureça, mas nos amoleça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.